Então vamos lá. Hoje, nossa aula, o tema é segmentação de mercado. Nós vamos falar de público-alvo e nós vamos falar de buyer persona. Vou começar perguntando para vocês. O que é mercado, gente? O que vocês entendem por mercado? Alguém sabe me dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou chamar um por livre e espontânea pressão aqui. Vou escolher a Patrícia. Patrícia, o que você entende por mercado? Maria não sabe dizer o que é mercado. Gente, lembra que eu expliquei na aula passada que mercado lá na Idade Média era esse lugar onde a gente fazia aquelas trocas, né, do escambo. Eu tinha 1 quilo de trigo, você tinha um tanto de milho e a gente ia lá trocar? Oi, professora. Oi, Patrícia. Então, vejo o mercado como um local onde a gente negocia, né? Vende, oferece os produtos. Só que esse mercado hoje não é mais um local físico, né, Patrícia? Sim, sim. Esse mercado hoje, ele é global, esse mercado se expandiu, né? Ele vai além daquele dimensionamento de um espaço físico. Então, o mercado, ele envolve todos os potenciais consumidores que compartilham de uma necessidade ou de desejos específicos, né? Quando a gente está falando de mercado hoje, a gente está falando de mercado global, vamos pensar no tamanho do mundo? Qual que é a nossa população mundial? Alguém chuta? Vou dizer para vocês. Hoje o mundo tem mais de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. 7 bilhões de indivíduos. Nascem por dia cerca de 250 mil pessoas. Nascem. E morrem cerca de 26 mil pessoas por ano. Nascem muito mais do que morrem. Isso significa que a nossa população está, a cada ano, aumentando de tamanho, né? Ocupando mais espaços. Quando a gente fala só de Brasil, qual que é o tamanho da população brasileira hoje? Nós somos 211 milhões de brasileiros espalhados pelo nosso território nacional. Grande parte desse contingente de pessoas está ali concentrado nas regiões metropolitanas, principalmente região sul e sudeste, né? Um pouco aqui pelo centro-oeste, um pouco pelo nordeste e menos pessoas ali na região norte do país. Isso significa que a gente tem possibilidades de consumo para essa contingência toda de população, para esse contingente todo de população. Se eu estou falando de 211 milhões de pessoas, e eu estou falando, por exemplo, de vender um commodity feito alimentos básicos como batata. Todo mundo come batata? A grande maioria da população come batata. Todo mundo toma água? Sim, a gente precisa de água para viver. Então, quando eu penso em mercado, eu preciso entender quantas pessoas realmente podem consumir o meu produto. E quanto que isso significa em rendimento financeiro? Se eu estou falando da população do Distrito Federal, por exemplo, que são em torno de 3 milhões e meio de habitantes, e eu sou uma imobiliária, qual é o tamanho do mercado imobiliário do Distrito Federal? Qual é o tamanho da necessidade de moradia do Distrito Federal? Ou qual é a oportunidade que as pessoas têm no Distrito Federal para comprar um imóvel maior ou trocar o seu imóvel? Então, quando eu penso em mercado, eu preciso entender qual é o potencial de consumo, de geração de negócios, de faturamento deste mercado, tá? E quando eu falo em mercado, trazendo aqui alguns dados que são importantes, que eu falei agora há pouco, população brasileira, 211 milhões de pessoas.
Foi o último censo do IBGE, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu quero saber o tamanho do meu mercado. Vai lá na pesquisa PNAD do IBGE, que é uma pesquisa que traz um detalhamento, assim, um extrato, é um censo, né, gente? O censo ele traz um extrato minucioso de todos os pormenores da nossa população. Que lá vocês vão encontrar muitos dados interessantes para começar a entender o tamanho do mercado de vocês. Além da PNAD, eu tenho o próprio Google Dados, que vai fornecer para a gente muitas informações relevantes. Eu tenho institutos de pesquisa como a Nielsen, que disponibilizam bastante material gratuito. Eu tenho a pesquisa Marplan, que nos ajuda com bastante informação. Então, quando a gente pensa em negócios, nós, empreendedores, precisamos ter aquela visão que eu falei de Thundercat, estratégica. Eu não posso ter só a visão romântica de pensar, nossa, meu negócio vai dar certo. Ele vai dar certo se eu me calçar de todas as informações necessárias, tá? A população brasileira, 52% da nossa população é feminina. E cerca de 47,9%, 48% é masculina, né? As mulheres representam já metade da nossa força de trabalho. As mulheres consomem tanto quanto os homens, ou até mais do que os homens. Então, se o meu produto é direcionado para o público feminino, olha o tamanho da oportunidade. Eu estou falando de 100 milhões de mulheres no país, né? É muita coisa para a gente pensar. A nossa grande população brasileira, grande maioria da população brasileira está dividida entre as classes média e as classes baixas. Sendo que a classe média, no ano de 2020, encolheu. A gente tinha 51% da população na classe média até 2016. E no ano de 2019, a gente desceu um pouquinho, então nossa classe média encolheu, foi para 47% e a classe baixa cresceu um pouquinho. Tudo isso em função do momento econômico que a gente está vivendo, pandemia, enfim, tá? E aí, ó, quando a gente pensa em mercado, eu preciso escolher dentro do meu negócio, né, do meu core business, da minha atividade principal, para onde que eu vou direcionar os meus esforços, né? Eu vou trabalhar o meu produto para atingir uma classe mais de elite, que tem uma série de particularidades. Eu vou direcionar os meus esforços e o meu produto, vou configurá-lo para atender essa classe média aqui, ou vou configurá-lo para atender essa classe baixa aqui, que hoje corresponde a 47% da população brasileira. Como é que a gente faz uma classificação da população brasileira em função de renda e classe socioeconômica? A população brasileira é dividida em classes que vão da classe A até a classe E, passando por subdivisões na classe B, na classe C, tá? Alguns estudiosos também falam dessa subdivisão na classe B. Na classe E, quem é considerado classe E no Brasil? Quem ganha individualmente até R$ 122 por mês. E a renda familiar do domicílio, R$ 262 por mês. Sim, gente, tem gente que vive abaixo da linha da pobreza, tá? Tem gente que ganha até menos do que isso aqui por mês, tá? Classe D no Brasil, quem ganha entre R$ 122 a R$ 245 individual e por mês familiar R$ 981, tá? Quem é classe D1? Quem ganha entre 245 a 440 individual e até 1.585 familiar. Classe C3, quem ganha entre R$ 440 a 667, até uma renda familiar na casa de 2.238. Quem é C2, que já aqui é considerado classe média. C2 é quem ganha entre 667 e 970 individual e a renda familiar está na casa de R$ 2.971. C1, pouquinho melhor, que ganha entre R$ 970 a R$ 1.540 individual e a renda familiar está na casa de R$ 4.200.
classe B, quem ganha individualmente 1.543 até 3.755 e domiciliar na casa de 7.000. E a famosa classe A, quem ganha individualmente, pasmem senhores, quem ganha a partir de 3.755 individual, já é considerado classe A. Quem ganha a renda familiar acima de 20 mil reais, também já é uma família de classe alta. Claro que vai ter gente que ganha muito mais do que isso aqui, né? Se eu sou do mercado do luxo, por exemplo, isso aqui não faz nem cócega para eu trabalhar o mercado do luxo. Eu estou atrás do que eu chamo de a gargalhada, né? Quem ganha acima de 30, 40 mil reais individual por mês, tá? Mas isso aqui são as classificações socioeconômicas produzidas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa, né? Geografia, que é o IBGE, tá? Validados também pela Fundação Getúlio Vargas, tá? São os dados que a gente tem do ano de 2020, que é a última classificação socioeconômica que foi publicada. Ainda existe uma outra forma da gente entender classificação socioeconômica no Brasil, que é o Critério Brasil, que é uma pesquisa realizada pela IBEP, Instituto Brasileiro de Pesquisa, que é feita a cada 2 anos. Como é que é feito isso? Eles elaboram um instrumento que é um questionário que tem uma série de pontos. Então eles vão perguntar para vocês algumas coisas do tipo: você tem televisão em casa? Se você respondeu sim, vale tantos pontos. Você tem carro? Você tem geladeira? Tem alguém com o microfone aberto. Você tem geladeira? Você tem isso? Você tem aquilo? À medida que você vai somando pontos, dependendo da quantidade de pontos que você somar, eles vão encaminhar você, vão classificar você dentro de uma dessas nossas classes aqui. Isso é legal? Mas, às vezes, quando eu estou falando de mercado, ela pode não refletir a minha possibilidade efetiva de vender para alguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, pelo Critério Brasil, eu vou perguntar para a pessoa assim: você tem televisão? Tenho. Você tem máquina de lavar? Tenho. Você tem escolaridade qual? Estou fazendo mestrado. Aí, somei todos os pontos, foi lá para cima. Mas enquanto ele está fazendo mestrado, ele não está ganhando, ele não tem nenhum emprego formal, ele está ganhando uma bolsa do CNPq de R$2.000. Só que com todas as pontuações que ele conseguiu, ele foi colocado lá na classe A, né? Mas aí eu quero vender um produto que o ticket médio é na casa de R$3.000, ele é público para mim? Neste momento, não. Porque eu quero entender qual é a capacidade de compra desse meu consumidor. Se eu quero entender qual é a capacidade de compra desse meu consumidor, é melhor que eu trabalhe com esse critério aqui, ó, de renda per capita, tá? Então, ele é mais interessante para a gente. Aquela do Critério Brasil, ela é muito mais para a gente designar o status social das pessoas. Mas quando eu estou pensando em vender um produto, é melhor que eu trabalhe com a classificação de renda, tá? E aí, a gente chega no conceito de público-alvo, né? Então, eu sou uma marca de cosméticos, né? A Market é Tudo virou uma empresa de cosméticos. Então, o meu público-alvo vai ser uma parcela da sociedade consumidora para quem a minha empresa, o negócio vai direcionar as minhas ações. Isso eu vou levar em consideração uma série de variáveis. Então, se eu sou uma empresa de cosméticos, qual que é a idade que eu vou focar o meu público? Né? Eu não vou conseguir atender todo mundo do meu segmento. Eu vou conseguir atender todo mundo? Não vou. Então, eu vou focar em quem, gente? Assim, pessoas de qual faixa de idade? Eu vou atuar mais com o público teenager, adolescente, ou eu vou trabalhar com anti-age, para pessoas mais maduras? Eu vou fazer meus cosméticos para sexo masculino e feminino, né? Isso não tem distinção, ele vai atender esses dois patamares sexuais? Não vai. Ou vou, né? Se eu sou uma marca de shampoo, meu shampoo é unissex.
Posso fazer, mas geralmente a gente faz uma particularização em função de características até biológicas, quando a gente está falando de cosmético. A formação educacional das pessoas para quem eu vou focar o meu produto é relevante para a minha estratégia? Né? Se eu estou falando de, por exemplo, eu sou uma empresa de pós-graduação, eu quero vender um curso de marketing, então as pessoas precisam ter no mínimo graduação completa para poder comprar uma minha pós-graduação. Então isso é relevante. O poder aquisitivo, que foi aquilo que a gente acabou de conversar. A pessoa tem condição de adquirir o meu produto? Qual que é a classe social das pessoas que eu estou atingindo? Por que classe social vira algo relevante? Por quê? Porque é um sinalizador de status. Então, as pessoas vão sinalizar para a sua comunidade que aquele produto que ela consumiu foi um importante sinalizador de status para elas. A localização. Eu vou espalhar, no caso dessa empresa de cosméticos aqui, os meus produtos em todo o território nacional. Eu tenho condição de distribuir em todo o território nacional? Ou eu vou trabalhar localmente? Como é que eu vou fazer isso? E os meus hábitos, os hábitos de consumo dessas pessoas? Com que frequência elas consomem? Quais são as ocasiões onde elas consomem? Isso é tudo fatores que a gente precisa analisar porque influencia na nossa estratégia. E como é que a gente faz isso, Carla? Conhecendo o nosso consumidor. Então, vendeu para uma pessoa, a gente precisa de alguma forma coletar as informações, nem que sejam as mínimas desse consumidor. Carla, eu não tenho condição de montar um CRM. Cria um banco de dados no Excel, cadastra seus clientes, monta uma planilhazinha bonitinha lá para você ver. Olha, ele comprou de mim em janeiro, comprou de mim em março, o produto que ele comprou foi esse, agora ele comprou aquele. Para a gente começar a enxergar o nosso público, tá? E aí isso é muito importante, por quê? Porque a gente está falando de um mercado que é muito amplo. Né? O mercado é muito amplo e a gente precisa segmentar esse mercado. O que é segmentar o mercado? É dividir o mercado em grupos de consumidores potenciais. O mercado brasileiro é uma pizza muito cheia de fatias suculentas. Algumas com recheios mais gordurosos, outras são mais light. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque se eu pensar, por exemplo, no mercado de bebida do Brasil, você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo? São 10 milhões de hectolitros aqui, moçada. Eu trabalhei alguns anos na Ambev, a gente brincava assim, né? A pessoa tá triste, bebe, a pessoa tá feliz, a pessoa bebe, a pessoa casa, a pessoa bebe, a pessoa morre, a pessoa bebe, a pessoa bebe. Então é um mercado muito volumoso, é um mercado muito grande. Será que o mercado de tecnologia fatura tanto quanto o mercado de bebida? Será que tem tantos consumidores para tecnologia quanto tem para bebida? Mas quanto maior esse mercado, mais concorrência ele tem também, né? Mais difícil é eu entrar, mais difícil é eu me manter nele. Mais particularidades o meu negócio vai exigir. Eu vou ter que estruturar melhor a minha distribuição. Então, você já identificou qual é exatamente o seu segmento de mercado? Você pode estar no segmento de moda, no segmento de educação, no segmento de tecnologia, no segmento de... me fugiu aqui agora. De fotografia, no segmento de artes, no segmento de eventos. Tem uma infinidade de oportunidades. Cada fatia dessa pizza aqui é um segmento de mercado. E como é que eu vou descobrir, né, o tamanho do meu potencial? Gente, começa a buscar esses dados. Vai para a Marplan, vai para a Nielsen, vai para a Secretaria de Planejamento, né? Vai entender o tamanho do mercado que você está se metendo. Porque isso vai te dar a dimensão das oportunidades que virão para você. Se você for, por exemplo, uma empresa de eventos, você vai lá no Sim de Eventos, você vai descobrir que tem, só de empresa de casamento em Brasília, mais de 300 empresas com CNPJ. Isso pode dar um desespero, né? Falar, nossa, não vou abrir então, porque
tem muita concorrência. Ou não, isso pode sinalizar uma super oportunidade. O que as outras empresas não fazem de bacana ainda que você pode fazer para se destacar? Tá? Então, precisa identificar o tamanho do seu segmento, precisa pesquisar essa informação. Né? Qual é o ticket médio do seu segmento? Eu sou uma padaria e eu faço um baguete. Qual que é o ticket médio que está sendo vendido a baguete aí na minha região, na região que eu quero atuar? Vale a pena eu conseguir colocar um precinho diferente na minha baguete? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos para começar o meu negócio? Então, tudo isso eu preciso entender, tá? Então, vamos botar aqui um exemplo, ó. Se você pensar no mercado digital brasileiro, mercado digital, só a fatia aqui é mercado digital do Brasil. A gente tem cerca de 424 milhões de aparelhos que envolvem tablets, smartphones, notebooks, né? Que dão acesso à internet no Brasil. Só de smartphones são cerca de 73 milhões no Brasil hoje. Se eu sou uma empresa que faz aplicativos, se eu sou uma empresa que vende cursos online, olha o tamanho dessa minha oportunidade. E o que é o mais bacana, gente? Porque se antes a gente precisava, né, até 4, 5 anos, quando a digitalização ainda não era uma realidade tão latente, era mais difícil eu conseguir vender para pessoas que estavam distantes fisicamente da minha empresa. Hoje, com a internet, eu vendo para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, né? Com o celular. A pessoa te manda lá um link, você paga. As redes sociais trouxeram essas ferramentas, as redes sociais, a gente vai falar muito disso, elas são plataformas de negócios. O Mark Zuckerberg não montou o Facebook pensando em socializar, né? Para que nos desse a oportunidade da gente reencontrar os amigos de infância. Aquilo ali ele entendeu que ele ia fazer uma máquina de ganhar muito dinheiro com publicidade. E é para isso que elas existem. Então, Facebook, TikTok, WhatsApp são plataformas de negócios. E cada vez mais elas serão plataformas de negócios, tá? Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. Por que eu preciso segmentar o meu mercado? Porque os consumidores não são todos iguais. Então, eles têm particularidades, eles têm gostos diferentes, eles têm necessidades diferentes. O cara que consome tecnologia, do exemplo do mercado digital, é o mesmo que vai no supermercado? É. O consumidor, ele consome de vários segmentos. A jornada de compra dele é complexa. Então, aqui o nosso casal ilustre, a dona Marli e o seu Leandro, eles são 2 microempreendedores, eles têm uma padaria, mas eles são super antenados com tecnologia, eles gostam muito de viagens internacionais, eles gostam de carros velozes, ou seja, eles consomem de vários segmentos, tá? Então, cada segmento desse está de olho nesse casal, nas suas particularidades, nas suas preferências, a fim de cada vez mais tornar o seu produto atrativo para esse nosso casal aqui, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nessas questões também. Então, a gente segmenta, né, o mercado fazendo essa divisão, primeiro que eu vou entender muito melhor os diferentes grupos de consumidores, os perfis sociais, os perfis comportamentais, os estilos de vida. Isso vai me ajudar a desenvolver estratégias muito mais assertivas para o meu mercado-alvo. Se eu não sei dessas particularidades, eu vou fazer uma propaganda que não conversa, uma publicidade que não conversa com essas pessoas. Eu vou montar uma política de vendas que não vai ser atrativa. Então, eu preciso conhecê-los bem, né? E aí eu vou poder mensurar os meus investimentos, vou medir os meus retornos. Isso é fundamental. O negócio, gente, ele não pode ter romantismo em excesso. O romantismo ele é muito importante, sim, na concepção ideológica, né? Então, eu quero me tornar realmente uma referência em formação de micro e pequenos empreendedores no Brasil. Isso é muito poético, isso é muito romântico. E eu gostaria mesmo. Mas, vamos pensar na parte prática. Para que isso aconteça, eu tenho que ter estratégia e eu preciso mensurar os meus resultados. Então, eu já estou preocupada aqui, ó. Semana passada tinha 60 e poucos na sala, hoje não tem isso tudo.
Então, não foi legal a aula passada? O que aconteceu? Vou botar os meninos para ligarem para todo mundo, para saber o que aconteceu. E a gente se adequa, né? Então, a gente, quando tem empresa, cada cliente que sai da nossa base de clientes, a gente não pode deixar sair, não. A gente tem que ir atrás, tem que resgatar, tá? Isso é muito importante. Quais são os fundamentos? Eu estou indo muito rápido ou está dando para vocês acompanharem? Tá bom, professora. Então tá. Qualquer coisa vocês me chamem aqui, tá? Então, ó, quando eu falo de segmentação, eu entendi o meu lugar ao sol, né? Tô aqui no mercado da educação. Então, primeira coisa, vamos analisar a situação atual da empresa. Dentro desse meu mercado da educação, de formação de micro e pequenos empreendedores, onde é que eu quero chegar? Eu sou servidora pública federal do Instituto Federal de Brasília. Este nosso projeto aqui faz parte de uma iniciativa da Rede Federal de Educação, de um programa maior chamado IF Empreendedor, que hoje tem 1.600 bolsistas, 280 empresas participando no Brasil inteiro, mais de 100 professores envolvidos. Hoje a gente quer ocupar um lugar ao sol que está sendo ocupado aí por outras instituições da formação de micro e pequenos empreendedores, grandes empreendedores, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje 70% de todos os empregos gerados no Brasil são gerados pelas pequenas e microempresas. Então, isso é um número muito importante. A gente sabe que os nossos alunos são micro e pequenos empreendedores natos. Os nossos cursos são técnicos e tecnológicos, então eles aprendem na prática. Então, esse é um espaço que a gente quer ocupar, tá? Então, primeira coisa, eu preciso analisar essa minha posição hoje no mercado. Onde é que eu tô? Qual que é o espaço que tem para mim? Como é que eu vou conquistar esse espaço? E me consolidar ali. Eu preciso entender desejos e necessidades dos meus consumidores. Quem eles são, o que eles pensam. Lembra da história do Globo Repórter? O que comem, como vivem, quando dormem. Né? Se eu pudesse assim, entrar na cabecinha de cada um dos meus tutelados aqui neste momento para entender as suas necessidades, né? E se a gente tivesse toda a condição de tempo mais também para nessa oportunidade aqui, como a gente fez na primeira versão do projeto, que a gente dava consultoria individualizada também, mas nessa infelizmente eu não consegui fazer porque eu não tive apoio de mais professores, mas enfim, a gente precisa conhecer profundamente esses anseios, tá? E aí, entendi o meu lugar ao sol, conheci os anseios dos meus consumidores. Vamos dividir esse mercado para me posicionar melhor? Ah, eu vou conseguir ser uma empresa perdão, de formação que vai dar aula para todo mundo? Pós-graduação, mestrado, doutorado, curso técnico, ensino médio. Vamos ter foco. Vamos escolher, assim, o meu carro-chefe, né? Em quem que eu vou focar? Eu sou uma empresa do ramo imobiliário. Eu posso focar no consumidor de luxo, eu posso focar na classe média, eu posso focar na classe C, eu posso vender para todo mundo. Mas é legal eu encontrar o meu foco, porque eu me especializo. Eu falo a linguagem. Isso é muito poderoso, tá? Isso vai me ajudar a fazer uma correta elaboração do meu composto de marketing, que nós vamos trabalhar daqui a 2 semanas. Quais são os tipos de segmentação? Existe a segmentação de massa, quando não há distinção entre consumidores, o produto atende todo mundo, como eu brinquei lá no começo, batata. Todo mundo come batata. Batata é commodities, não tem marca de batata, né? Há pouco tempo, há cerca de 10 anos, a gente teve uma mudança muito bacana, que é um case de marketing da Friboi, que até antes da Friboi começar esse trabalho, carne também era commodity, né? Ninguém escolhia carne pela marca. Depois desse trabalho todo da Friboi, as pessoas começaram a pedir Friboi.
né? Então você muda uma versão de produto em massa, que é muito bacana. Eu posso ter um produto segmentado, que ele vai trabalhar também em função de uma especificidade de consumidores, tá? Então, eu posso ser uma empresa de cosméticos que vai trabalhar um produto para a pele de mulheres acima de 40 anos, 50 anos, que é um anti-age. Eu posso escolher trabalhar num nicho de mercado, que é quando eu tenho um grupo restrito de compradores, de consumidores. E eu posso ainda querer trabalhar de forma personalizada, customizada. Eu sou uma marca de roupas de couro, né? E eu faço as peças sob medida para as minhas clientes. Isso é muito bacana também. Depende da sua intenção. Né? Quando eu estou falando de nicho de mercado, eu estou falando de um recorte, uma fatia dentro do meu mercado. Então, por exemplo, se eu sou aqui uma empresa de shampoo, de creme para cabelo, eu tenho um mercado aqui com mulheres, né, de diversos biotipos e etnias que têm cabelos dos mais distintos. Eu posso querer me especializar num nicho de mercado que é um produto de tratamento para mulheres loiras de cabelos crespos. Tem um monte de gente fazendo hoje produto para mulheres negras de cabelos crespos, mas mulheres loiras de cabelos crespos, será que tem alguém fazendo? Será que tem diferença entre o cabelo crespo loiro e o cabelo crespo negro? Pode ser uma oportunidade, não sei, né? Tem que investigar e entender o tamanho desse mercado. E aí, gente, quando a gente fala de segmentação, existem algumas variáveis que a gente pode pensar. Quais são os tipos de segmentação? A segmentação geográfica, a segmentação demográfica, a segmentação psicográfica e a segmentação comportamental. Jesus, Carla, já tem coisa demais, não estou entendendo mais nada. Calma que a gente vai entender, tá? Primeiro, segmentação geográfica. O que significa segmentação geográfica? Espera aí que ele passou um pouquinho demais aqui. Aqui, segmentação geográfica. Eu sou lá uma padaria. Eu vou segmentar aqui, levando em consideração quais dados, quais variáveis. A região, o tamanho do município, a área metropolitana, a concentração, o clima. Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa de celular, que faz conserto para celular, eu estou localizada em Taguatinga, eu vou atender um público aqui, ó, na região de Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Águas Claras, tá? Por quê? Porque eu vou levar em consideração o tamanho desse espaço, desse município, qual que é a área metropolitana que eu atinjo, né? Se eu sou uma empresa de sorvete e estou ali localizada em Riacho Fundo, eu consigo atender quem? Eu vou vender sorvete o ano inteiro? Tem alguma época do ano que eu vendo mais sorvete? Essa população daqui consome sorvete? Se eu estou no Polo Norte, vale a pena eu abrir uma sorveteria? Né? Então, tudo isso eu vou levar em consideração numa segmentação geográfica, tá? Se eu estiver levando em consideração uma segmentação demográfica, o que é demográfico? Eu vou levar em consideração aspectos do indivíduo. Então, idade, sexo, renda, ocupação, educação, religião, raça, orientação sexual, a etnia, qualquer geração, qualquer classe social. Eu posso ter criado aqui um creme, um shampoo especial para cabelos crespos para mulheres loiras, como eu falei. Eu posso estar criando aqui uma marca de bolsas em função da etnia, da população negra, resgatando alguns aspectos, alguma simbologia da população negra, né? Eu posso estar levando em consideração aqui, se eu quiser fazer um produto, por exemplo, um aplicativo, um novo game, eu vou segmentar pela geração, né? Os millennials, que é essa geração aí super antenada, que já nasceu na era digital.
Então, eu posso escolher quais dessas variáveis, pode ser uma, pode ser várias combinadas, eu vou trabalhar com o público que eu quero atingir, tá? Eu posso levar em consideração ainda a segmentação psicográfica, que aqui eu vou trabalhar o estilo de vida, a personalidade, o status, né? O que significa status para esse público? Público A, que eu brinco, né, que tem o A1 e o A2, o A1 é o A gargalhada. Eu tive que passar o final de semana em Miami, que compra uma bolsa da Louis Vuitton pagando 40 mil reais a unidade, sabe? Que mora numa cobertura de 3 milhões de reais. Ela tem um estilo de vida que sinaliza poder, status, glamour. Então, se eu estou fazendo um produto que eu quero atingir esse público, qual que é a mensagem, qual que é a linguagem, né? Quais são os símbolos que eu vou trabalhar para que esse público entenda exatamente aquilo que eu quero dizer e se convença de que vale a pena comprar o meu produto, né? E eu posso trabalhar ainda com a segmentação comportamental. Então, aqui eu vou levar em consideração as atitudes das pessoas em relação ao produto, os benefícios que ele percebe no meu produto, quais são as ocasiões de compra, se ele consome, por exemplo, eu estou falando de um aplicativo para corrida, eu posso ter ainda níveis diferentes de utilização desse produto. Eu posso ter um light user, onde a pessoa usa esporadicamente, um medium user, que ela usa uma vez por semana, e um heavy user, que todo dia ele vai correr. Ele usa o meu aplicativo, né? Como que ele está utilizando isso? Em quais situações ele está acionando o meu aplicativo? E ainda eu posso segmentar por estágios de prontidão. Então, por exemplo, os consumidores da Apple. Todo mundo já deve ter visto isso nos jornais, nas redes sociais. Quando a Apple vai lançar a atualização do seu aparelho, tem gente que dorme na fila 3, 4 dias. Por quê? Porque as pessoas são parte de uma comunidade de marca. E o que acontece quando as pessoas entram para uma comunidade de marca? Elas têm um nível de engajamento com a marca altíssimo. Elas vendem pela marca. Se tornam embaixadores, defensores dessa marca. Que é isso que a gente busca muito nas redes sociais, esse tal engajamento. O que é engajar? É fazer as pessoas venderem por você, ainda que indiretamente. Quando ela começa a compartilhar os seus posts, quando ela começa a indicar você para os amigos, para os amigos seguirem você ou a sua marca, né? Elas estão vendendo por você. E é isso que a gente quer. Isso é muito legal, né? Eu identifiquei lá o meu público-alvo. Meu público-alvo, eu vou trazer informações gerais do meu público. Então, mulheres na casa de 20 a 40 anos que usam cosméticos, que moram no Distrito Federal, isso. Isso é importante? É. Mas quando eu penso em uma estratégia mais direcionada, é legal eu trabalhar com o que nós chamamos de buyer persona. O que é uma buyer persona? Eu crio aqui um avatar do meu cliente ideal. Ou seja, o perfil ideal de comprador do meu produto. Isso me ajuda a personificar, a humanizar a minha estratégia. Então, em vez de eu pensar numa mulher de 30, 40 anos que compra cosméticos, que mora em Águas Claras, eu penso na personagem, né? E levo em consideração as características pessoais, o poder aquisitivo, o estilo de vida, quais os interesses, como é que ela age nas redes sociais, quais são as informações profissionais dela. Aí eu monto aqui o meu avatar. Então eu tenho, por exemplo, a Mariana. Mariana tem 22 anos. A Mariana é blogueira. Ela mora no Morumbi, em São Paulo. Ela se formou em jornalismo. Ela tem um blog, ela posta tutoriais de maquiagens, né? Sempre gosta de acompanhar eventos de moda. É uma digital influencer e se preocupa muito com como as pessoas a veem nas redes sociais. Nas horas vagas, ela gosta de praticar atividades ao ar livre, frequentar academia. Então, percebe que quando eu falei da Mariana, eu tenho certeza que vocês foram formando aí na cabecinha de vocês uma imagem da Mariana? Fazendo todas essas coisas que eu fui dizendo? Então, quando eu crio a minha buyer persona, eu dou vida para o meu cliente. E aí eu consigo pensar melhor de que forma que eu vou encantar esse cliente.
tá? Da mesma forma que eu crio uma buyer persona, moçada, eu preciso criar a minha brand persona. O que é uma brand persona? É o avatar da minha marca. Como é que a minha marca quer ser vista? O que é se posicionar? É ocupar um lugar no coração e na mente dos consumidores. Quando eles pensarem em você, eles vão ter uma definição do que você é. Eu sempre faço os exercícios com os meus alunos, né? E aí, com o pessoal de Brasília, se eu perguntar, por exemplo, para vocês assim, se o Shopping Iguatemi fosse uma atriz global, quem ele seria? Qual atriz ele seria? O que vocês acham? Quem sabe me responder? Quem quer chutar? Ninguém? Eu apostaria numa Maria Fernanda Cândido. Em quem mais que é chique? Uma Gisele Bündchen. Por que eu apostaria nesse perfil de atriz global? A gente não está falando do Iguatemi. Porque elas transmitem algo mais singelo, talvez? Elas transmitem sofisticação. Luxo. O Iguatemi não é um shopping de luxo? Sim. Não é? Então, qual que é a imagem que eu quero transmitir? Esse exercício da personalização da marca é muito legal também. Então, qual é a imagem que a sua marca quer transmitir? Se a sua marca fosse uma pessoa, quais seriam as características da sua marca enquanto pessoa? Ela seria mais agitadinha? Ela seria mais solene? Ela seria mais elegante? Ela seria mais despachada? Ela seria mais natural. Mais natural? Ok, ótimo. Então, construa aí essa brand persona para sua marca. Você trabalha com cosméticos naturais, então uma mulher que não usa maquiagem pesada, uma beleza natural, despojada. Ótimo. Super conveniente. E também é parecido com essas atrizes aí que você falou, a Gisele Bündchen e a Maria Fernanda Cândido, né? Isso, são sim. Só não sei se realmente, assim, pelo que você estava falando, pela faixa etária, eu percebi que, por exemplo, quem compra o meu produto, geralmente, até agora, os maiores consumidores foram as pessoas que trabalham no trabalho da minha irmã. Eles trabalham na Papuda. Como agente penitenciário, essas coisas assim. E aí, o que eu pensei? Pelo padrão de valores aí que você colocou aqui, ali são pessoas de classe, seriam pessoas de classe alta, né? Mas assim, bem no início, não alta. Assim, tipo, o mais baixo da classe alta. Talvez. E aí... Mas eu acho que essas pessoas, elas consomem em mais quantidade. Não quer dizer que outras pessoas de níveis de classe menores não consumam. Mas talvez essas pessoas consumam em maior quantidade. Eu não sei se é mais genérico o meu produto. Quer dizer, tudo isso assim, você vai conseguir responder até o final do nosso processo. Tá, Larissa? O que acontece? Às vezes as pessoas estão comprando mais ali do trabalho da sua irmã porque foi um dos produtos, foi ofertado. Então, é uma compra por conveniência. Você não espalhou o seu produto em outros pontos de distribuição. Então, nem todo mundo sabe da existência dele. A sua irmã ofertou para os colegas de trabalho, então foi por conveniência. O que aconteceu? Eu fui a uma feira, eu participei de uma feira aqui no Jardim Mangueiral. Apesar de que a feira estava muito vazia, né? Também não dá para ter um parâmetro. Isso é um processo, tá? Então, fica tranquila que isso é um processo, tá? Primeira coisa que precisa entender antes de ir ofertar é entender o seu produto, entender o seu público, para direcionar os seus esforços, tá? E para a gente encerrar, gente, hoje, é legal a gente entender o seguinte, que uma empresa precisa ter o que nós chamamos que é diferencial competitivo. Muita gente vai falar assim, o meu produto tem muita qualidade. Deixa eu contar para vocês um segredo.
Qualidade é meramente obrigação. O conceito de qualidade diz que qualidade é o atingimento das expectativas de alguém. Se eu fui comprar um pão na padaria, o pão estava quentinho, a massa estava fresca, eu digo que o produto tem qualidade. Ponto. Ele atingiu as minhas expectativas. Se vocês vieram para uma aula de marketing, vocês têm expectativas em relação ao professor, ao conteúdo, ao aprendizado, né? Quando terminar a aula, vocês fazem uma avaliação. Vocês vão dizer, atingiu ou não atingiu as minhas expectativas? Quando eu passo, né, do nível do atingimento da expectativa, aí eu falo, ó, tem alguma coisa aí. Tem um diferencial competitivo aqui. Diferencial competitivo é algo que a sua empresa tem. É um jeito de fazer, uma expertise que é seu, que é único, que por mais que a sua concorrência se esforce, ela não vai conseguir copiar. Sabe Pepe Legal? Não, Papaléguas, né? Não é Pepe Legal, não. É Papaléguas, do desenho animado, ó. Que o lobo fica tentando pegar o tempo todo e não consegue chegar. A sua marca, a sua empresa tem diferencial competitivo? No que você se difere dos outros que estão fazendo a mesma coisa que você nesse mercado? Se não descobrir isso ainda, vou deixar o exercício para a gente discutir isso na semana que vem. Vocês precisam encontrar o diferencial competitivo das marcas de vocês. Ok?